pelo OBS para a gente ter uma versão lá no YouTube. Outra coisa que eu quero aproveitar e informar lá no YouTube eu deixei uma playlist com os assuntos da aula e eu estou colocando o link para essa playlist no Canvas também. Então, toda vez que eu atualizar no YouTube, já vai estar atualizado automaticamente no Canvas, né? É só entrar no link da playlist, tá? O que a gente viu ontem, o que a gente viu ontem foi a abertura de UV, né? Foi a abertura de UV. O que a gente vai ver hoje, a princípio, é a ferramenta de pintura de textura. Então, eu vou usar também do Blender as interfaces pré-definidas. Então, do lado aqui do Editing, tem uma interface para pintura de textura que é muito parecida. Elas são muito próximas, tá? Então, eu adoro começar de novo. Eu adoro sempre reiniciar, né? E abrir as coisas como elas são. Se eu vier aqui no V-Editing, né, eu vou ter aqui o meu editor de UV. E no Texture Paint, isso aqui é o meu editor de imagem. Eles são muito parecidos, né? Olha só. São bem parecidos. E aqui, ó, nessa área de trabalho, eu tenho o Texture Paint selecionado, ou seja, o modo de trabalho de pintura de textura, tá? Só que eu não consigo pintar direto. Não é tipo simples assim. Eu preciso de um kit de informações para poder pintar, tá? Ou seja, para poder pintar eu preciso que existam algumas informações. Então, o meu objeto, antes de mais nada, o objeto que eu vou pintar, ele precisa ter um mapa de UV aqui, né? Ou seja, eu preciso que ele tenha um mapeamento em 2D dos vértices. Eu preciso que o meu objeto possua um material, ou seja, ele tem que ter um material esse material esse material aqui que eu vou usar para pintar, ele precisa ter uma entrada de imagem. Ele precisa ter uma entrada de imagem. Ou seja, eu preciso que uma imagem esteja atuando sobre o material. E eu preciso, obviamente, ter uma imagem para pintar. Ou seja, eu preciso que exista uma imagem aqui, né? Uma imagem selecionada aqui no espaço. Eu vou criar uma imagem nova aqui no próprio Blender. Vou chamar de textura. Vou deixar ela branquinha, só para na hora que eu vier com um brush de desenho parecer mais papel e lápis mesmo, né? Então eu vou criar uma imagem aqui no Blender, ou seja, agora eu tenho uma imagem aqui e eu vou encaixar essa imagem no meu material, ou seja, eu preciso desse conjunto de informações para poder pintar a textura, né? Ou seja, para pintar a minha textura eu vou precisar do mapa de UV, do material, vou escrever a palavra inteira, do V, do material, e eu preciso de uma imagem. Essa imagem ela tem que estar associada a esse material, ou seja, a imagem ela tem que estar associada ao material. Senão eu não consigo realizar a pintura, tá? Então, se eu vier aqui num arquivo novo,
né? Se eu vier num arquivo novo, o meu objeto ele já vem com um V e ele já vem com material. Então isso já me ajuda. Se eu vier no Texture Paint, né? Se eu vier no Texture Paint, no meu objeto, vai ter aqui na barra de opções de ferramenta, né, o material que está usando, né, e qual textura que está entrando aqui. E aqui não tem textura nenhuma. Eu posso adicionar uma textura aqui, ó. Eu posso adicionar uma textura por esse maisinho aqui, ó. Se eu adicionar a textura aqui, ele já vai fazer esse processo de encaixe da imagem para mim. Então, se eu vier aqui e criar uma textura, ele vai abrir a informação de criação de imagem, a mesma que eu chamei por aqui, é a mesma barra de ferramentas. Eu vou dar um OK aqui, ó. E se eu for lá no Shading, vocês vão ver que ele criou uma imagem conectada aqui, ó. Então, lá no Texture Paint eu consigo fazer essa ligação aqui, ó, da imagem. Ele já entende qual que é o meu problema, certo? Bom, e se não tiver nada? E se não tiver nada? Chegar no Texture Paint e não tiver coisa alguma. Vamos lá. Vou chegar aqui nas minhas opções de pintura aqui, ó. E olha só, vou aqui nessas opções de ferramenta. As opções de ferramenta é o primeiro painel, tá, gente? É o primeiro painel. O Denis está perguntando sobre o Vertex Paint. Ô Denis, tem um vídeo de Vertex Paint no Canvas, tá? E tem um vídeo de Vertex Paint no YouTube também, tá? No meu canal. Você pode olhar lá depois, tá? Mas aí no final da aula eu posso falar de novo sobre o Vertex Paint, só me lembrar. Olha só, se eu não tiver um UV, o software vai indicar para mim que eu preciso de um UV. Ou seja, vai ter aqui a informação que eu preciso de um UV. Ele vai perguntar se eu quero adicionar um UV simples aqui, ó. E ele vai adicionar um UV para mim. Magicamente, bom, mais ou menos, né? O que acontece é que só Deus sabe como que esse UV vai ficar aberto. Então, olha que beleza que é o UV que ele abriu para mim, né? Olha que maravilha. Ele deu um alto V. Então, assim, não é recomendado, tá? Não é recomendado que você faça o UV pelo automático, porque, né, não vai ser funcional, assim. Mas ele permite, ou seja, o meu Texture Paint, ele permite que eu crie o UV automaticamente aqui nas opções de ferramenta. E ele também, olha só, eu vou criar aqui um base color, né? Observa que meu objeto ele não tem nada, ele não tem material. Ó, ele não tem material. Quer dizer, mentira, agora ele criou um material, né? Vou começar de novo. Deixa eu abrir aqui de novo só para vocês verem que ele está criando para mim. Então, assim, meu objeto ele não tem material, tá vendo? Não existe um material aqui no meu objeto. Vou lá no meu shading, né? Vou lá no meu shading aqui.
né? Não tem material. Eu vou no Texture Paint e vou pedir para ele adicionar é, é, um material para ele aqui, e ele vai criar um material para mim automático, tá vendo? Então, o Texture Paint ele tem as ferramentas para criar o material automaticamente. Só que não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é que você abra o V do seu material, abra o V do seu objeto, você cria seu material, cria a imagem e depois vai para a pintura de textura. Então esse é o processo ideal, né? Quanto ao o número de... Quanto à pergunta do Daniel Peterson, que é cada objeto com um mapa de textura ou uma imagem gigante com todas as texturas, isso depende muito da aplicação do objeto no jogo, Daniel. Por exemplo, se você tem os itens do seu jogo, né? Todos os itens, eles é, podem ser usados em todas as fases e às vezes você só precisa de um ou outro item. Ou seja, eles não são usados simultaneamente em todas as fases. Então talvez seja interessante que cada um deles tenha o seu mapa para você só carregar a informação necessária. No caso de um cenário, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma floresta, eu provavelmente vou ter todas as árvores, toda a grama, toda a terra, toda vez que eu fazer essa floresta. Então eu vou precisar. Talvez seja melhor fazer todas as texturas numa imagem só, para eu não ter que ficar carregando uma imagem de terra, uma imagem de árvore, uma imagem de grama. Né? Mas a princípio a gente pode fazer os mapas isolados, né? Para ter um controle maior e depois chegar no processo de fazer o Atlas. Tá? Isso economiza draw call, que é quantas vezes o computador está puxando os desenhos, né? Ou seja, quantos desenhos ele está puxando na hora de criar a imagem, né? Aqui, ó, então deixa eu começar aqui de novo o trabalho dessa árvore aqui, né? Eu vou reabrir o UV dela rapidinho aqui, tá? Então eu vou abrir o corte aqui e abrir um corte em cada um desses pedaços. Então já criei meus cortes aqui. Aqui no meu editor de UV, né, para eu ver como que está essa edição, eu vou selecionar todo mundo aqui e vou pedir para ele dar um unwrap para ficar do jeito que eu acho mais interessante. Eu vou aumentar um pouquinho a margem aqui entre um e outro e vou fazer um ajuste ou outro. Aqui, ó, eu acho interessante se eu puder fazer o que é árvore de um lado e o que é tronco do outro, né? Ou seja, se eu puder organizar o meu Atlas é melhor. Então aqui eu estou usando os mesmos atalhos de modelagem, tá, gente? Aqui nessa interface aqui, a gente usa os mesmos atalhos e comporta igual a modelagem. Então você não precisa aprender nenhum atalho novo, nem precisa aprender nenhum comando novo. São as mesmas funções. Então é rotate, grab, scale, né? E aí eu vou ter o tronco aqui. Olha só que interessante. É possível que quando você abra uma árvore, né, uma caixa, né, sobre espaço no seu Atlas aqui. É bom aproveitar esse espaço, ou seja, vocês podem aproveitar criando um novo modelo de copa, de árvore, e, e pintando aqui para ter dois modelos de copa de árvore na mesma imagem. Assim. Então, vocês podem aproveitar esse espaço para outro modelo. Né? O que vai levar para a ideia de Atlas no futuro. Mas esse aqui tá bom para mim, tá? Então eu criei meu mapa de UV. Eu vou criar o meu material. Eu vou criar meu material principalmente porque eu quero nomear ele direitinho, né? Ou seja, eu quero
fazer o nome direitinho para ele aqui. Eu quero aqui nesse espaço adicionar a minha textura do tipo imagem. Então aqui eu criei o meu node para textura e eu posso criar minha imagem por aqui mesmo, ó. Ou seja, no próprio node de imagem eu tenho aquela opção para uma imagem nova aqui, ó. Eu vou criar ela aqui, vou chamar ela eu gosto de chamar de difusão, mas vamos seguir o nome que o Blender está usando aqui, que é Base Color. Base Color. Esse tamanho aqui, ó, é o tamanho da sua textura. É bom você pensar num tamanho para o jogo que seja proporcional à tela. Por exemplo, se minha árvore vai aparecer com metade do tamanho da tela, ele pode ser de 512 por 512. Se ele vai aparecer preenchendo a tela, pode ser de 1024 por 1024. Se ele vai aparecer minúsculo, né, tipo do tamanho da formiguinha, talvez 32 por 32. Então esse tamanho da imagem, no final, é interessante que ele seja proporcional ao tamanho que aparece na tela. Só que, para pintar, para a gente ter um pouquinho de margem de segurança, é legal criar a imagem com o dobro do tamanho que você quer, pintar e depois dar um downscale para metade, usando um GIMP, ou Krita, ou Photoshop, para você ter mais pixels para pintar, ou seja, para você ter mais controle de pintar. Não vale a pena fazer uma imagem gigante, não vale a pena fazer mais que o dobro, tá? O dobro do tamanho já é demais, assim, já me dá pixel bastante. Então, se sua imagem para o jogo é de 512 por 512, você pode criar uma imagem de 24 por 24, pintar e reduzir, né? Ou você pode pintar exatamente no tamanho, você só vai ter menos pixel para trabalhar, então você vai estar chegando próximo do que é uma pixel art no final das contas, tá? Então, minha árvore eu não quero que ela seja gigante, eu vou deixar ela com 1024 por 1024 mesmo, deixar ela branquinha aqui, ó, e vou dar um OK. Ou seja, eu fiz o processo manual para ter certeza que os nomes são os nomes que eu quero, né? E que as coisas estão organizadas de acordo com o padrão do projeto. Então, eu acho interessante fazer manual, principalmente para questões de organização. E agora, se eu for no teste de Paint, eu vou ter uma situação onde eu posso só pegar uma cor no meu pincel e começar a pintar, né? Ou seja, agora eu tenho uma situação favorável para pintura, certo? Eu posso pintar tanto por aqui, quanto eu posso pintar por aqui também. Tá? Então, essa primeira parte do que eu falei foi a preparação para pintura, né? Eu vou fazer um teste aqui, pessoas. Eu vou parar minha gravação.